Vou trazer um exemplo mais básico de todos, porque é o mais evidente, inclusive na ciência, que são os orientais. Né? China, Japão, que são os pacientes que têm uma tendência à alta miopia. Né? Aí você pensa, são os asiáticos de uma certa forma, né? De cultura oriental. E aí eu lembro de uma época, porque aqui no Brasil a gente tem uma predominância muito grande de astigmatismos a favor da regra. Né? Já nesses países mais para cima tem os contra-regra. Né? E aí eu lembro que me contaram uma história, eu fiquei assim, não, é por causa da influência da gravidade nos trópicos. Aí eu... Igual a porra do horóscopo. Aí eu fiquei assim, tudo bem, assim, pode até ser, mas, tipo, onde é que tá dizendo isso? Porque é meio distante essa informação, né? Mas, na realidade, eu acredito, e o que se prova, né, especialmente em relação aos asiáticos, porque eles são bastante utilizados, as amostragens e públicos para os estudos científicos de miopia. São por questões genéticas daquele povo. Né? Então, se a gente, por exemplo, se a gente for pensar, eu estava falando isso, eu estava vendo o jogo do Uruguai. Foi ontem. Foi ontem mais cedo, não. Anteontem. Tô fora da foi anteontem. A gente estava almoçando e tal, aí estava passando lá no jogo do Uruguai. Aí estava falando, porque o Uruguai já foi território brasileiro, né? E o Uruguai teve a sua independência, não sei o que. Aí eu pensei, nossa, o Brasil realmente é o único país que fala português aqui na América Latina, né? Na América do Sul. Todos os outros falam as línguas espanholas, né? Descendentes ali. Aí eu fiquei pensando, então isso é porque aí a gente vai puxar as questões culturais, quais foram os povos que vieram para o Brasil, aí tem os portugueses, mas o Brasil tem de tudo um pouco, né? Mas a maior parte foram de portugueses e espanhóis, em especial os portugueses. Já nesses outros países, não. Então a gente vê que a origem das pessoas que vieram, geneticamente falando, já eram tá lá diferentes. Nos maias. Sim, vem lá são informações genéticas que vão sendo passadas por povos. Então, por que quando você vê uma pessoa da Bolívia, você sabe que ela tem características? Como você olha para um oriental e diz, bom, estamos vendo que é um oriental. Né? Não sabemos exatamente se é da Coreia do Sul, se é do Japão, se é da China, não dá muito para identificar a diferença, porque a gente não tem esse olho clínico. Eles têm, mas a gente não. Mas são pessoas que têm mais ou menos as mesmas características de forma geral. Né? Então, essas informações elas são carregadas também, de DNA para DNA da dioptria. Então, a resposta está aí. Entende? Então, pelos povos que formam ali. Por que no Brasil é tão misturado? Acho que eles são andinos, misturado. Né? Andinos. Região dos Andes. Dos Andes, né? Que é da Colômbia para cima ali, né? Enfim, então é isso. É genética, são os povos mesmo. Aqui no Brasil a gente tem de tudo um pouco. Talvez se a gente for ali para o norte, ali pegando o Amazonas, Acre, a gente vai ver que tem características mais parecidas com eles, porque estão mais na ponta, do que o que está no meio, né? Que já tem características diferentes do que está no sul. E quem está lá no sul. Exato, porque, querendo ou não, a gente vê que tem diferenças. O Brasil é enorme, né? Então é bem misturado, mas vai ter aí umas tendências em algumas regiões. Regiões que têm mais míopes, regiões que têm mais hipermétropes, regiões que têm mais astigmatismos contra a regra, regiões que têm mais glaucoma, por exemplo, que tem. Tem cidades aí que eu já atendi que, meu Deus do céu, cada 10 pacientes que eu atendia, 5 tinha que encaminhar. Interessante. Interessante. E aí você onde é que eu tô? Tô na cidade tal. Qual será a história dessa cidade? Aí quando você vai ver, por exemplo, eu lembro de uma cidade que foi formada por uma tribo específica de índios. E aí quando você vai ver, foram pessoas, a gente vê muito isso em cidade pequena, primo que casa com primo, e aí a informação fica girando ali dentro daquela cidade. Então é genética, entende? Uma genética influenciando a outra, né? Darwin já dizia. E tem alguma relação disso aí, de primo com primo da glaucoma, primo com primo? Olha, é porque fala da questão de... Se os dois tivessem proteção, né? Pretensão. Não, mas ele fala porque tem essa história de ser parente. Isso. Né? Aí é muita... se eu não estiver enganada, tomara que eu não fale uma besteira aqui, o pessoal da ciência aí que está mais ligado nisso do que eu. É a questão de fator RH, é sanguíneo, né? O RH sanguíneo que pode dar algum nível de incompatibilidade e trazer alguma questão genética, alguma doença e etc. Mas eu não conheço, assim. Tem nenhum, eu não conheço. Se existe estudo, eu realmente não saberia te dizer se existe alguma influência para questões oculares, tá?